Uma invasão de algas transformando o litoral do Rio de Janeiro, deixando a água escura. É a maré vermelha. Você sabe o que é isso? Se inscreve no canal, clica no joinha e se ajeita aí, porque esse é o tema desse vídeo. Nos últimos dias, o litoral do Rio de Janeiro viu sua paisagem completamente transformada, com a água ficando escura, causada por uma maré vermelha. Arraial do Cabo, por exemplo, que é um lugar conhecido como o Caribe brasileiro, justamente por suas águas cristalinas, aquela água clarinha, azulzinha, ficou completamente diferente, irreconhecível. Aí pessoal, maré vermelha no Arraial do Cabo. Aí galera do turismo. Pontal do Atalaia, Boqueirão, Ilha do Farol. A água não enxerga um dedo na frente. O que causou isso foi a maré vermelha. É um fenômeno relativamente comum causado pela proliferação de algas. E para entender melhor um pouco mais o que é esse fenômeno, eu conversei com o professor Fernando Lamego, do programa de pós-graduação em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros da Universidade Federal Fluminense, a UF. O Fernando é especialista, pesquisa a poluição marinha e o impacto das mudanças climáticas. E aí, isso normalmente está relacionado à questão de uma disponibilidade grande de nutrientes, né? Que muitas vezes pode estar relacionado à questão de esgoto sem tratamento, né? Mas não dá para afirmar que é o caso, né? Apesar de que é uma causa de maré vermelha conhecida, exatamente as emissões, o despejo, né, de efluentes contendo nitrogênio e fósforo, que são os principais elementos que a alga precisa, além do CO2, né, que ela absorve, que ela precisa para poder fazer a fotossíntese e se reproduzir. O que parece que aconteceu é que houve uma floração, né, que a gente chama, um bloom, né, de algas verdes, de microalgas verdes, que foi identificado lá em Arraial, mas ainda não tem confirmação. Seria uma pequena alga verde e um ciliado que se aproveitou então desse crescimento muito grande da alga e que ele, de certa forma, ele sequestra uma organela que tem dentro da alga, chamada cloroplasto, que é onde ele faz onde a alga faz a fotossíntese, o processo da fotossíntese. Ciliados são protozoários, organismos unicelulares, uma célula só, que se locomovem com o uso de cílios e vivem no mar, nesse caso. E aí esse ciliado, ele sequestra esse cloroplasto, né? E exatamente porque ele tem, o pigmento dele é vermelho, dá essa coloração para a água, né? No caso, ele está ali se aproveitando de uma situação de alta produtividade, né? Mas também eu fiquei sabendo que houve também questões relacionadas a algas vermelhas, né, macroalgas, que teriam se desprendido do fundo e chegado na praia também. Esse é um processo que pode estar relacionado com questão de ressacas e a gente escutou também nessa semana alguma coisa vindo lá do Uruguai que poderia ter a mesma relação com essa questão de ressacas e que causou a morte de moluscos, né, de mariscos, né, nas praias lá próximo da região do Chuí. Apesar de que eu soube que os pesquisadores da FURG, eles descartaram que seria causado por maré vermelha, mas o fato é que lá no Uruguai você tem também a influência de um grande rio, que é o Rio da Prata, né, que drena basicamente tudo que a gente joga aqui no nosso continente, né? Boa parte que a gente das nossas da poluição que é jogada nos rios drena para esse rio que é o Rio da Prata. E pode sim estar relacionado, pode ter alguma relação com os eventos de maré vermelha que vem acontecendo no Uruguai. Mas é um sistema muito complexo, Caio. Então, é difícil você
conseguir apontar e dizer esse é o responsável, entendeu? Para entender essa história lá do Sul, eu vou aqui para a notícia da Gaúcha 0 hora do dia 1º de dezembro, que tem lá: suspeita de ocorrer no litoral sul gaúcho, maré vermelha atinge o Uruguai há 2 meses. O país vizinho proibiu a coleta, o transporte e a comercialização de 3 tipos de moluscos. Vamos lá para o texto. Ainda no imaginário dos moradores do sul do estado, a maré vermelha voltou a ocorrer nos últimos 2 meses no Uruguai. O fenômeno, que causou a mortandade de milhares de animais marinhos na praia do Hermenegildo em 1978, acontece a partir de um desequilíbrio ecológico que gera a floração de microalgas que podem ser nocivas aos seres humanos. Para prevenir problemas de saúde, o país vizinho, o Uruguai, proibiu, no dia 26 de novembro, a coleta, o transporte e a comercialização de 3 tipos de moluscos. Nesta segunda-feira, dia 29 de novembro, a presença de grande concentração de mariscos brancos nas areias de Hermenegildo e da Barra do Chuí, em Santa Vitória do Palmar, acendeu a suspeita de reflexos da situação também na costa brasileira. O caso está sendo investigado por pesquisadores da FURG, a Universidade Federal do Rio Grande, que devem rodar análises dos animais ao longo desse mês de dezembro. O Uruguai realiza um monitoramento de casos de maré vermelha desde 1980. Na época, os registros eram principalmente da existência de espécies tóxicas, que desencadeavam efeitos com ardência na garganta, dores de cabeça e dificuldade para respirar. Dessa vez é diferente, não há detecção de casos desse tipo no país desde 2017, e a partir de 2014, a maioria dos registros já era de toxinas causadoras de diarreia e não mais de problemas respiratórios. Para conter os transtornos, a Direção Nacional de Recursos Aquáticos uruguaia proíbe a coleta, o transporte e a comercialização de algumas espécies de moluscos quando percebe a ocorrência da maré vermelha. Em outubro, ficou vedada a venda de mexilhões no departamento de Maldonado, onde fica Punta del Este, por exemplo. Em novembro, a proibição focou em mariscos brancos oriundos do departamento de Rocha, onde ficam as praias mais próximas do Brasil, e em mexilhões e 2 tipos de mariscos da região de Maldonado. A economia uruguaia se baseia principalmente na agricultura, na indústria e em comércio e serviços. Ainda assim, a pesca tem importância na balança comercial. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em 2017 as exportações do setor pesqueiro do país foram avaliadas em 102 milhões de dólares. Segundo o professor do Instituto de Oceanografia da FURG, o André Colling, a ocorrência da reprodução de organismos marinhos entre a primavera e o verão faz com que aumente a população nos mares da região sul nesse período. Aí, na semana passada, quando pesquisadores da universidade foram às praias de Santa Vitória do Palmar averiguar a alta incidência de mariscos brancos, só encontraram animais jovens. E aí, abre aspas para ele: se for o caso de influência leve da maré vermelha uruguaia aqui no litoral gaúcho, ela só causou a mortalidade de organismos juvenis. Se formos falar de uma maré vermelha de maior porte, que representasse uma catástrofe ambiental, ocorreria uma mortalidade em massa. É o que explicou o professor André Colling da FURG. Vale explicar, vale mencionar que não é toda maré vermelha que é tóxica. Em alguns casos ela pode sim ser tóxica, pode contaminar principalmente animais filtradores, esses moluscos como mexilhões, e aí se tiver alguém e coletar esses animais para se alimentar, pode contaminar toda a cadeia. Então, por isso, tem uma atenção especial e estão fazendo umas análises para tentar identificar a origem e o tipo de maré vermelha que é essa que encostou aqui no litoral do Rio de Janeiro. Não quer dizer que é porque a água está escura que há toxinas. As toxinas estão relacionadas a alguns tipos de organismos que podem causar maré vermelha, mas não necessariamente uma maré vermelha, um evento como esse. E parece que não é o caso de ser tóxico, pelo que eu ouvi falar, apesar de que não tem confirmação ainda, mas não ouvi nada de que pudesse ser normalmente são dinoflagelados, algumas espécies de dinoflagelados que quando estão em alta concentração, em alta biomassa, eles podem produzir determinados tipos de toxinas que são particularmente bastante preocupantes para os moluscos, para os mexilhões. Mas não há nenhuma confirmação de que seja algo nesse sentido, esse evento nada indica, por enquanto, que seja o caso. Eu soube que o IAPM está analisando,
E eu soube assim, informalmente que teria essa questão conciliado e essa alga verde, essa microalga verde aí envolvida. Mas ainda não tem confirmação disso, né? Acho que a gente teria que aguardar aí os próximos dias para poder ter uma confirmação de fato de qual é o organismo, qual é o organismo que está envolvido nessa maré vermelha lá de Arraial. A gente, com o Projeto Verde Mar, estava preparado para fazer um mergulho no sábado, dia 4 de dezembro, junto com a ação com outros projetos de conservação ambiental, para mergulhar, catar lixo do fundo, né, coletar os resíduos com a retomada das ações do Projeto Verde Mar. A gente cancelou por causa da maré vermelha, justamente porque a visibilidade fica muito baixa, poderia envolver algum risco para os mergulhadores, já que a gente fica ali muito próximo ao costão, pegando próximo a ouriços, anzóis, linhas e tal. A gente achou melhor cancelar a atividade do mergulho, mas a atividade, né, a ação ambiental aconteceu, a ação socioambiental, com atividades de sensibilização, de educação e o engajamento social ali na Praia Vermelha, a área do Santuário Marinho da Paisagem Carioca, e vai sair um vídeo só sobre isso. E aí, entendeu um pouco mais o que é a maré vermelha? Já viu esse fenômeno? Coloca aí nos comentários, se inscreve no canal se você quiser, considere a possibilidade de se tornar membro e segue a gente lá nas redes sociais em @cumulustv. Valeu, até a próxima!